pessoal! Sejam bem-vindos novamente à disciplina de Estruturas Avançadas de Dados 2, ministrada por mim, professora Patrícia Jacques Maiar. Nessa videoaula 11.1, nós vamos ver caminhos eulerianos e hamiltonianos em grafos. Vamos lá? Essa videoaula, como todas as outras, é baseada no material bibliográfico da disciplina. Então, primeiramente, vamos lembrar o que é um caminho. Um caminho é uma sequência alternada de vértices e arestas. Então, aqui nessa figura, a gente pode ver esse caminho aqui, P1, representado por essa linha vermelha, onde nós estamos vendo aqui a sua representação. Então, vértice V, seguido pela aresta B, seguido pelo vértice X, aresta H e finalizado pelo vértice Z. Se o grafo for simples, como esse grafo aqui, que não possui arestas paralelas, lembrando que arestas paralelas são duas arestas que possuem os mesmos vértices finais, que saem dos mesmos vértices. Então, no caso de um grafo simples que não possui nem arestas paralelas e nem laços, é possível que a gente represente esse caminho apenas através de uma sequência de vértices, já que não vão ter duas arestas entre cada par de vértices. Então, por exemplo, esse mesmo caminho P1 poderia ser representado apenas pela sequência dos seus vértices V, X e Z. Os caminhos podem ter pesos. No caso de grafos não ponderados, como esse aqui, o peso do caminho vai ser o número de arestas. Então, por exemplo, P1 teria peso 2. Já no caso de grafos ponderados, aqueles grafos cujo as arestas têm um peso associado, o peso do caminho seria igual à soma dos pesos das arestas. Existem alguns tipos de problemas especiais que são baseados em caminhos que usam todos os vértices ou todas as arestas. Eles se dividem em duas categorias, problemas do tipo euleriano e problemas do tipo hamiltoniano. Os problemas eulerianos, eles requerem que toda a aresta seja percorrida uma única vez. Um exemplo clássico euleriano é o problema do carteiro chinês. O carteiro chinês, ele deseja passar por todas as ruas de uma cidade uma única vez. Então, digamos que esse grafo represente as ruas de uma cidade, então as arestas representam as ruas de uma cidade e os vértices, as intersecções entre as ruas. O problema do carteiro chinês consiste em encontrar um caminho em que ele passe por todas as arestas uma única vez. Os problemas hamiltonianos, por outro lado, requerem que todo vértice seja percorrido uma única vez. Um exemplo de problema clássico hamiltoniano é o problema do caixeiro viajante. O caixeiro viajante é uma pessoa que viaja de cidade em cidade tentando vender os seus produtos. O que o caixeiro viajante quer é percorrer cada cidade, passar por todas as cidades, mas percorrer uma única cidade, percorrer cada cidade apenas uma única vez. E ele quer fazer isso de maneira a minimizar a distância percorrida, já que o objetivo dele é visitar todas as cidades, sem necessariamente passar por todos os caminhos, ele pode tentar minimizar essa distância percorrida. Então, digamos que esse grafo agora represente as cidades que o caixeiro viajante precisa passar a visitar. Então, os vértices seriam as cidades e as arestas representariam caminhos, estradas entre as cidades. Ele quer passar por cada um dos vértices apenas uma única vez, minimizando o custo desse caminho hamiltoniano que ele vai gerar. Esses dois problemas, eles parecem ser muito semelhantes, mas eles possuem complexidades de tempo muito diferentes. A maior parte dos problemas eulerianos, eles são resolvidos em tempo polinomial. Só que os problemas hamiltonianos, eles têm uma solução de custo elevado e eles são classificados como NP completo. Então, não existe uma solução em tempo polinomial e a gente tem que utilizar técnicas aproximativas para se obter um resultado em tempo hábil.
Um caminho euleriano é um caminho que passa exatamente uma única vez por cada aresta de um grafo. Já um ciclo euleriano é um caminho euleriano fechado, ou seja, um caminho euleriano que começa e termina no mesmo vértice. Um grafo euleriano é um grafo que contém um ciclo euleriano, e um grafo semi-euleriano é um grafo que não contém um ciclo euleriano, mas que contém um caminho euleriano. Aqui nesse slide a gente pode ver alguns exemplos de grafos eulerianos. Então, um grafo conexo, se a gente tem que passar por todos os vértices, todas as arestas, esse grafo necessariamente tem que ser conexo. Então, um grafo conexo G, ele é um grafo euleriano se e somente se todos os seus vértices possuem grau par. Grafo euleriano é aquele grafo que contém um ciclo euleriano. Então, ele tem que finalizar e começar no mesmo vértice e tem que passar por todas as arestas. Então, a gente está vendo que esse primeiro grafo laranja aqui, ele é um grafo euleriano. A gente fez um ciclo euleriano, começando e finalizando pelo mesmo vértice. Esse outro aqui também, a gente está passando por cada aresta uma única vez, a gente está repetindo esse vértice, mas a nossa restrição é que a gente passe por cada aresta uma única vez, a gente pode repetir os vértices. E esse outro aqui azul também, ele vai ser um grafo euleriano. A gente passou por cada aresta apenas uma única vez. Um grafo conexo G, ele é um grafo semi-euleriano se e somente se existem no máximo dois vértices de grau ímpar. Né? Então, aquele grafo semi-euleriano é o grafo que ele contém um caminho euleriano, mas ele não contém um ciclo euleriano. Então, ele tem dois vértices de grau ímpar, que é onde esse caminho vai começar e vai finalizar. Vamos ver aqui de novo também. Então, esse grafo laranja aqui, a gente está começando por aquele vértice, passamos por todas as arestas e finalizamos em outro. Esse aqui também. Passamos por todas as arestas e fizemos um caminho euleriano, mas não conseguimos fazer um ciclo. Não é fechado, não finaliza e não começa no mesmo vértice. Vocês lembram do problema das pontes de Königsberg? Então, esse é um problema clássico do caminho euleriano. É possível fazer um percurso atravessando todas as pontes sem repetir nenhuma? Então, aqui a gente vê uma representação em um mapa da cidade, aqui uma representação em grafo, né? Onde as arestas representam as pontes e os vértices representam as ilhas. Leonhard Euler, que foi um matemático e físico suíço, em 1736 ele mostrou que não existia um caminho que possibilitasse tais restrições. Então ele percebeu que só seria possível atravessar o caminho inteiro passando uma única vez em cada ponte se houvessem no máximo dois pontos de onde saía o número ímpar de caminhos, ou seja, se houvesse no máximo dois vértices de grau ímpar, né? Naquela época ainda não existia a noção de grafos. E em 1863, então, Carl Heyerhouse ele mostrou que um grafo em que todos os vértices têm grau par é um grafo euleriano. Vamos ver agora algumas noções relacionadas a caminho hamiltoniano. Um caminho hamiltoniano é um caminho que passa exatamente uma vez por cada vértice de um grafo. Um ciclo hamiltoniano é um caminho hamiltoniano fechado, ou seja, que vai começar e terminar no mesmo vértice. E um grafo hamiltoniano é um grafo conexo que contém um ciclo hamiltoniano. Aqui, nesse slide, a gente vê em azul um grafo que representa um grafo hamiltoniano. Então, a gente vai passar por cada vértice uma única vez, começando e finalizando no mesmo vértice. E aqui, como é hamiltoniano, a gente está preocupado com os vértices. Não, passamos por algumas arestas, mas não é um problema. Já esse outro grafo aqui, ele não é um grafo hamiltoniano, porque a gente não tem como passar por todos os vértices, voltando àquele vértice final, sem passar de novo aqui, nesse vértice. Como determinar se um grafo é hamiltoniano? Não existe uma regra simples ou um algoritmo simples para determinar se um grafo é hamiltoniano, como existe para os grafos eulerianos.
O problema de saber se um grafo qualquer é hamiltoniano é um problema NP completo. Isso, intuitivamente, significa dizer que podemos verificar em tempo polinomial se temos uma solução, mas não podemos produzir uma solução em tempo polinomial. Esse nome, caminho hamiltoniano, ele deve-se ao matemático irlandês Sir William Rowan Hamilton. Ele viveu de 1805 a 1865. Dizem que ele inventou um jogo que envolve um dodecaedro. Então, isso é um sólido regular com 20 vértices e 30 arestas, como a gente está vendo nessa figura ao lado. Então, Hamilton, ele rotulou melhor falando, Hamilton, ele rotulou cada vértice do dodecaedro com o nome de uma cidade conhecida. E o objetivo do jogo era visitar todas as cidades do mundo sem passar por uma cidade mais de uma vez. Aqui nesse slide a gente pode ver uma animação, né? A gente vai achar um ciclo hamiltoniano naquele grafo lá no dodecaedro do Hamilton, para mostrar então que ele é um grafo hamiltoniano. Vamos lá então? Então estamos passando por todos os vértices, sem repetir nenhum vértice, até voltar ao vértice inicial. Por essa aula é só. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima videoaula, onde a gente vai ver algoritmo de percurso em largura. Obrigada e tchau, pessoal!